Já está conosco na semana passada, para surpresa de 0 pessoas, o nosso querido Preto Kripa, o Peterson Kripa, ex-vereador, foi candidato a prefeito também na última eleição. Está conosco para falar sobre esse seu anúncio, né? O que levou aí ele fazer esse anúncio agora e como é que tá as tratativas, né? Para ele conseguir dar um encaminhamento e efetivar essa sua candidatura. Bom dia, Preto, tudo bem? Bom dia a todos da Hora Hiper, obrigado Bica, obrigado Netinho, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho. Desculpa eu estar mexendo aqui, mas eu estou de carona indo para o trabalho, então o movimento da BR faz com que o celular pule um pouquinho. Consegue me ouvir bem? Bem, ouvimos bem, e vemos, o sinal tá bom, 5G tá funcionando bem, uma barbaridade. Preto, todo mundo já esperava o teu anúncio de ser pré-candidato. O que talvez tenha surpreendido é que tu faz isso enquanto filiado no Progressista. A gente conversou no passado sobre as dificuldades que tu tens aí nessa casa. Mudou alguma coisa em relação a isso ou segue com dificuldade, digamos, de ser candidato pelo Progressistas? Na verdade, ficou tudo mais fácil, haja vista que 2 anos depois, ou 1 ano e pouco depois que nós conversamos, dentro da sigla do Progressista, eu não fui procurado por nenhum ente progressista, eleito, né, ou não. Então quer dizer que a tendência é que eu deva sair, porque os incomodados que se retirem, né? Já foi assim outra vez, quando eu tive que sair há 4 anos atrás do Progressista, por não ser ali, né, não ter espaço, e é normal, eu não faço política associada a partido, a pessoas de cima, né, e sim a compromissos com a minha região. A legislação exige que eu esteja em um partido, e a gente está tendo a prudência de buscar um partido que equilibre os nossos interesses junto com os interesses da coletividade. Eu devo sair do PP por falta de interesse do próprio partido com o Preto Kripa. Isso é definido já, né? Eu questiono novamente, Preto, porque tu tens uma relação muito próxima com o principal nome do partido no estado, que é o senador Esperidião Amin. A gente sabe que tu tens uma ligação diferenciada com o Esperidião, com o João Amin, mas isso já está definido, então. A minha lealdade à família Amin vem desde a época em que o meu pai, minha mãe, meus avós, meu avô Alberto Kripa, que foi prefeito, era amigo do Esperidião. Aliás, o Esperidião era amigo do meu avô, diferente, meu avô era mais velho, né, na política. Então, tem esse respeito. Então, eu tenho a lealdade ao sobrenome Amin. Haja vista também que quase 3,5 milhões de reais que eu consegui para o município de Laguna, em época em que eu não tenho cargo nenhum, essas emendas todas vieram pela família Amin, ou pela Ângela, pelo João, ou pelo Esperidião. Então, o município de Laguna, ele reconhece o esforço da família também através da minha pessoa. Eu tenho, então, uma lealdade ao Esperidião e não à sigla. Quanto a isso, essa lealdade permanece, né? Eu continuo reconhecendo os trabalhos que eles fazem em Laguna através das nossas mãos. E dentro desse processo, a gente avança sem nenhum ônus, sem medo de fazer a escolha que é melhor para a gente que eu digo, não para mim, né, mas para a política que a gente lidera no município de Laguna. Nunca houve nenhuma tentativa do Amin nessa interferência. A gente sabe que o PP, o Progressista em Laguna, é muito próximo a Zé Milton Schaefer, né? O próprio PP Colasso, né? O próprio PP Colasso, exatamente. Nunca houve aí uma conversa do Amin de tentar aproximar isso, botar vocês na mesma mesa para ver se de repente tenta colar o que foi rachado antigamente, hein? É que muito recente, né? A gente tem que falar de fatos. Se isso que eu for falar agora parecer algo ruim, então quem tem que avaliar os atos não sou eu que estou falando, porque eu estou falando de fatos, e sim quem viveu ou vive isso. O Zé Milton em Laguna é o Roberto Alves, né? Então, há muito tempo, a esposa do Roberto Alves foi assessora, ou é ainda a ex-esposa do gabinete do Zé Milton por anos. Então, é uma ligação muito forte. Zé Milton é Roberto Alves, é Samir. O time do PP Colasso, que elegeu em Laguna, também estava com o Samir, uma parte ainda permanece. Então é normal que o PP de Laguna, dentro do resultado da eleição, que foi a reeleição do Zé Milton e a eleição do PP Colasso, porque eu trabalhei para o João Amin, né? Eu trabalhei para o deputado João Amin, que não se reelegeu. Então esses compromissos com esses agentes públicos que permanecem ao lado do Roberto Alves, do Samir, a tendência é que também fiquem com o partido.
Por que eu estou falando isso? Porque apesar de eu estar falando nomes, nenhum desses, exceto o Roberto Alves, está filiado no PP. Eles saíram, né, do PP progressista. Keck, Patrick, essa turma saiu, mas tende a voltar a alguns deles. Então, dentro do pragmatismo, e eu não fico preso a partido, eu tomo uma decisão. É um ano eleitoral, esse ano eu fui obrigado a acelerar alguns processos de conversa e estou encaminhando a saída do PP por conveniência, né, natural, como eu já expliquei. Sou obrigado a sair, não tenho espaço ali, não tenho nem a segurança se consigo ter a homologação de uma campanha ali lá em junho, né, em agosto. Então eu vou para um partido que talvez não, que vamos dizer que regue a gente e que traga a sustentação necessária para a gente fazer a virada de chave caso a gente se eleja no processo eleitoral futuro. Ô Preto, uma candidatura de oposição, ela nasce da insatisfação de um governo de situação, né? Qual é o teu principal... Eu tive algumas conversas contigo, tu falava, olha, eu conversei com o Samir, vamos ter esperança que mude um pouco para esse lado, que a coisa encaminhe melhor, tal. O que tu acha que foi o grande erro, né, no teu posicionamento, qual o grande erro do governo Samir, que se eleito, né, se tu conseguir uma eleição, tu vai fazer diferente, vai fazer Laguna andar como tem que ser? Composição de time eleitoral para o propósito de eleição. O meu propósito não é vencer a eleição. Eu não estou aqui para ganhar a eleição. Absolutamente, nunca tive. Tanto é que eu sempre fiz um jogo mais difícil. Porque se tivesse que ganhar, tinha que ganhar da nossa forma. Que é uma forma que nos daria garantia de, vamos dizer, de mandato, enfim. Foi assim que eu consegui. A gente não se elegeu na primeira para vereador, na segunda, mas na terceira. E aí fizemos o mandato que vocês acompanharam. Não estou aqui para avaliar se foi bom ou se foi ruim, mas a gente acredita que a média foi positiva. A mesma coisa acontece para prefeito. Eu não vou cometer o erro, vamos assim dizer, de fazer ajuntamento com vários tipos de poderes para poder vencer a eleição e depois eu vou resolver minha vida. Não, porque há um sistema muito perigoso que está por trás daquele que bota a cara a tapa. Entendeu? Os bastidores políticos de Laguna é mais perigoso do que o candidato. Por isso que hoje eu não falo mais Samir. Não perco tempo com Samir. Samir para mim não é pré-candidato mais à reeleição. Para mim. Então eu tenho que olhar aqueles que colocaram ele lá, que colocaram, uma parte deles colocaram o Mauro, o próprio Everaldo, e que agora se reorganizam para permanecer. Esse é o foco que eu quero combater. Esse grupo não vai estar comigo, pode ter certeza. Então um grande erro do Samir que eu não vou cometer não é nem na gestão, é antes. Por quê? Porque o que afogou esse sistema nocivo eleitoral, essas pessoas que ele juntou para ganhar a eleição em 2020, afogou qualquer tipo de sonho ou de projeto que o Samir tenha. Mas isso é uma resposta que ele tem que dar, não posso falar mais por ele não. Ô Preto, e aí seguindo agora nessa tua disposição, no lançamento da pré-campanha, não é progressista pelos motivos relatados agora que a gente falou, já tem assinalado a tua definição ou bem encaminhado, enfim, que passo está para o teu novo partido? Bom, eu tenho conversas bem bacanas no município com pessoas que buscam, dentro do alinhamento que a gente tem de ideias, algo diferente para a cidade. E eu não estou vendo o partido nesse momento, quando a gente conversa com uma pessoa independente do lado ideológico dela, e a construção da fala ela é positiva. A gente fala sobre o que a gente precisa melhorar. E aí há uma convergência, há uma igualdade nas ideias. E aí, quando a gente cai na esfera do partido, a gente deixa de lado, porque nesse momento o foco é resolver a cidade. E o que eu quero dizer? Os nossos inimigos em Laguna não é o Lula nem o Bolsonaro, muito menos o Bolsonaro nem o Lula. Botando os dois lados aí, né? Sendo paritário até na colocação. Mas os nossos adversários são o time que a gente fala ali, o Rogério, o próprio Roberto, essa turma que gere o município há muito tempo e que traz o resultado que está. Eu quero resultados novos. Mas, dentro do que se tem, o PSD está dominado, o Podemos está dominado, o PP, o PT estão dominados, o MDB está dominado. E há um convite prévio, um pré-convite prévio da possibilidade de eu ir para o PL, com a aproximação do Sorato, do deputado Sorato, a minha pessoa. Mas já vista que a gente era amigo há muito tempo, né? Mas ele se tornou deputado. O meu deputado não ganhou a reeleição, que foi o João. Então, pela proximidade íntima de familiar e também de projetos, há uma conversação muito bacana de tempo do deputado Sorato, até então secretário da Casa Civil, para com a minha pessoa.
e acredito que haverá um convite futuro para eu adentrar o partido do PL. É o que eu acredito. Se eu vou, vai precisar vir primeiro o convite. Por que eu estou dizendo isso e eu não estou falando algo com Florindo? Porque a gente já entendeu, e vocês sabem que em alguns momentos o próprio PL já fez movimentos de fazer escolhas por outros atores, né? Então, por prudência, eu só sacramento qualquer movimento a partir do momento que ele acontecer. Então, hoje há um namoro nesse sentido e há uma possibilidade de ir para o PL. A gente tá falando aqui, Preto, sobre essa possibilidade do PL e, como tu disse, o PL tem um nome, né, que é o do Evandro, como candidato. Tu tens conversado com ele no sentido de repente, ter um consenso, quem tiver melhor, uma condição melhor em pesquisas, tal, é o candidato, tem algo do tipo, ou vocês nem chegaram a esse tipo de conversa? Eu tenho esse tipo de conversa com qualquer ente político, mesmo de outro partido, que entenda que a gente precisa fazer uma construção, porque não vai ser o Preto que vai resolver Laguna. Não vai ser o Evandro, não vai ser A, B ou C. Vai ser pessoas. Mesmo que o resultado eleitoral aconteça e ganhe o Preto de um lado e ganhe PL e ganhe PT. Se o objetivo é resolver Laguna, que é o que o discurso diz agora, né? Sou perto do Bolsonaro, então vou ajudar Laguna. Sou perto do Lula. Então esse discurso ele tem que ser pragmático depois. Então, essa fala eu também levei para o Evandro. E o Evandro entende isso e tem um retorno semelhante. Que a gente acredita que quem tiver melhor posicionado, mesmo que nós estejamos no mesmo partido, vai à frente. Essa conversa não foi recente, ela já vem embrionária lá de trás. Mas também existe toda uma outra concepção, né? Eu estou montando um grupo político, tem que ver quem é o grupo político dessas pessoas, do Evandro, de outros que virão, ou dos que estão. Eu gosto muito de falar, e venho relatando isso desde a eleição passada, quando eu alertava, Samir, tu não és o problema, vamos assim dizer, né? A preocupação é quem te envolve. E hoje o próprio Samir diz, olha, eu não sabia de tudo, mas fosse avisado. Tu não sabia de tudo o que aconteceu contigo, mas era claro que podia acontecer. Então tu és um omisso conivente, no mínimo, é o que eu digo para ele. Mas o que eu quero dizer com isso? O grupo em volta conta muito. Eu estou montando um grupo. Temos que ver quem são os grupos deles também, né? Do Evandro, vamos dizer, da Cida de um lado, do Célio, do próprio, ontem, o ex-vereador Orlando disse que é candidato também. Quem é o grupo? As pessoas precisam entender quem é o grupo. Quem é que vai tocar a saúde, quem é que vai tocar o turismo, quem é que vai tocar... Porque é dessa forma que se constrói uma reconstrução, que se dá uma reconstrução, ou também é dessa forma que a gente prevê uma destruição. Em 2020 eu falava sobre isso nos debates. Nos bastidores e nas fofocas de WhatsApp, nesses grupos aí, Laguna tem alguns grupos, né, que o bicho pega, e enfim... E a rapaziada está dizendo o seguinte, que com as definições recentes aí de algumas coisas do MDB, aposta-se muito que o MDB busque o Preto para concorrer a essa chapa. Eu costumo dizer que eu acho isso complicado. O MDB já tem uns 2 ou 3 pré-candidatos, entre eles a vereadora Deise, enfim, tem uma galera buscando. Há, de fato, essa possibilidade? Já se aventou? Já teve algum tipo de sondagem, Preto, do Preto ir para o MDB? Lá atrás, quando eu perdi a eleição, o MDB foi ligeiro em me convidar para estar, mas sondaram e naquele momento, como agora, não existe identidade minha com o PMDB, né? Aí também tem isso que eu preciso levar. Mas Preto, assim tu ganha a eleição. Amigão, não estou aí para ganhar a eleição, não é esse o meu propósito. A gente também tem que estar convergente, tem que ser verdadeiro com as raízes, né? Nada contra. Mas eu vejo que existe a possibilidade de, inclusive, estar com o PMDB, mas um PMDB diferente do comum que a gente vê, porque todo partido, seja o meu, seja o teu, ele tem a necessidade de se reciclar. Então, na reciclagem do PMDB, eu acredito que possa ter uma composição para nos ajudar no futuro próximo a reconstruir a cidade. Ô Preto, o teu discurso, politicamente falando, ele soa bem aos ouvidos, né? Na prática, o problema é a prática disso tudo, né? O que é necessário para reconstruir Laguna, falando em números? Porque tem dinheiro suficiente para fazer o que tu pensa de Laguna, ou ao menos para dar um norte daquilo que tu pensa em Laguna, porque como eu te disse, eu
pessoalmente, eu me decepcionei com algumas administrações aqui municipais, de prefeitos da Murel, uma delas é o Samir, né? Mas é um discurso que a gente encontra muito hoje dentro da esfera política. O que Laguna precisa? Tem dinheiro para fazer o que precisa? Não. Na verdade, assim, ó, vai ter uma eleição, né, Netinho? Sim. Alguém vai ganhar a eleição. Seja eu ou seja outro, alguém vai receber o problema e vai dar a sua solução para sair do problema, concorda? Certo. Então, independente, começa-se do processo de quem vai fazer isso e o time. Tem dinheiro? Não tem, óbvio que não tem. Se tivesse, talvez ele estava pagando o básico do básico aí que o Samir está deixando atrasar. Agora, o dinheiro que vem é usado de que forma? Então, daqui para frente, se o dinheiro que vem for usado, empregado de forma que deva, com transparência, seja no setor que for, eu acredito que a gente já começa a melhorar algumas coisas. Mas existe o fator credibilidade. Tenho certeza absoluta que as pessoas não estão botando o dinheiro devido no município de Laguna por falta de credibilidade no processo em volta da gestão. É normal, mas como que eu enxergo? Eu enxergo que o potencial do município de futuro próximo, ele é tão maior, superavitário, é tão positivo, muito mais do que o déficit que nós estamos passando agora. O segredo está nessa transição do déficit para o superávit e como vai ser feito esse processo e quem vai gerir esse processo. Porque um processo de crescimento gera olho grande e o político fica envaidecido e acha que tem que participar de alguma forma de uma fatia, onde mistura o CPF com o CNPJ da prefeitura. A gente já demonstrou que não tem esse pensamento. Por isso que eu estou fazendo a salvaguarda de trabalhos de bastidor, que se por futuro próximo, Deus quiser, né, der tudo certo, não é Deus, né, é o livre-arbítrio das pessoas. Deus não está nisso. Deus está quando permite que a gente faça o que a gente quer, vote em quem a gente quer. Então, se a maioria, vamos assim dizer, quiser, e nós no futuro próximo chegarmos a ser prefeito, tenho certeza absoluta que em 20 meses a gente vira a chave do município quanto à positividade. Primeiro, a questão de credibilidade. Eu acho que a gente, como agente público, político, e não com unanimidade, porque eu não busco isso, a gente demonstra que tem pelo menos a mesma credibilidade ou mais que os demais. Então, a partir disso, a gente traz atores e fatores para perto e que eu vou expor na hora certa, não vou jogar agora como processo político, eleitoral, muito menos como vaidade, e jogar os meus segredos para frente, né? Mas podem ter certeza absoluta que existe um processo de desenvolvimento diferenciado aquém do que a gente imagina para o futuro próximo se as coisas forem feitas de maneira ordeira. E é nesse viés que eu já estou trabalhando. Tá, ô Preto, assim, ó, para ser bem direto mesmo, para ficar longe da subjetividade. Hoje, tu citou aí as contas não pagas da Prefeitura de Laguna, e um desses motivos é o inchaço da Prefeitura. A Prefeitura de Laguna tem mais funcionários, cargos de confiança, que, por exemplo, Tubarão, que tem o dobro, né? Então são mais de 200 cargos comissionados, e isso é um motivo. Contratos também injustificáveis, feitos em cima da hora, como os do Carnaval, acabaram deixando com que algumas despesas fossem acima da expectativa, a renúncia de receita que é clara na questão da balsa de Laguna também, afinal não existe um sistema, né, fazendo a operacionalização, é tudo feito no papel de pão, como eu digo, são problemas que são visíveis, né? Eu citei aqui 3 situações: inchaço da Prefeitura, balsa de Laguna e também inchaço, balsa e... Oh, meu Deus. Eu tô vendo outra coisa e me fugiu o teu... Mas enfim... Assim, existem circunstâncias que não é problema de agora, meu tio. Sim. A balsa, tu escuta, desde a época do Everaldo, do Célio, a balsa não tem contrato com a prefeitura ou vice-versa. A empresa balsa e a prefeitura não existe nenhum documento que faz a ligação entre elas há 6, 7 anos. E há uma conivência institucional para que isso fique assim. Peraí, assim. E bota a culpa em A e B, porque é fácil botar a culpa para permanecer do jeito que está. Então, para resolver um problema... mas eu quero a ponte. Ok. Independente se vai sair ou não uma ponte, ela vai levar 5, 6 anos para sair. Enquanto isso, vive-se da balsa. Vamos abrir a caixa da balsa. Vamos ajudar o sistema da balsa, inclusive, a melhorar para que a gente possa cobrar a parte legal que a gente precisa cobrar. Mas hoje, como não tem nem documento para a balsa, tu não consegue cobrar nada, porque ela... Não tem nenhuma obrigatoriedade.
Nada, não tem documento. E há uma conivência por dentro da prefeitura quando permite isso. O advogado da Balsa é um ex-prefeito, então, não sei, conhece os dois lados, então deixa muita dúvida. A gente precisa, não estou botando o dedo, só estou dizendo que da forma como está, não dá. E aí é balsa, é bote, é luz, é lixo, a vida inteira essas concessionárias, Casan. Pô, Laguna tem um problema de drenagem gigantesco. E passou uma obra de 53 milhões de reais que o Célio iniciou, o Everaldo terminou, que foi a pior obra do mundo da Confé, e de lá para cá os problemas de drenagem aumentaram, porque quando abria-se para fazer o esgoto, estragava-se a drenagem e não arrumavam. Então esse foi uma deficiência do prefeito Everaldo e que ficou um passivo com o Mauro, que começou a fazer obras sem drenagem, e que o Samir aí com chave de ouro, né? Preto, tu tá falando dos caras? Não, eu tô falando de fatos que aconteceram. Eles fizeram isso, as obras eles fizeram com essa forma, sem pensar em drenagem, sem pensar em fiscalização. Para vocês entenderem, no governo Everaldo, no governo Mauro, e no governo Mauro, governo Samir, olha, nem 3, 4% dos valores de obras foram fiscalizados por efetivos, sempre comissionados, direcionados pelo prefeito. Então, quer dizer, quando tu muda esse tipo de prática, os resultados devem mudar. O candidato Samir, numa pergunta, se eu não me engano, até do Bica, quando o Bica perguntou alguma coisa sobre semelhança, ele criticou muito o Mauro sobre estar inchado, o prefeito Mauro na época, em 2020, no debate, a prefeitura está inchada de comissionados. O Samir não diminuiu o número do Mauro e aumentou. Então, quer dizer, são circunstâncias de trabalho que a gente precisa entender que não dá mais. E por que o Samir não fez o que falou? Porque ele fez uma amarra política, aí vem na nossa pergunta lá do começo da entrevista. A amarra foi tão grande que os compromissos fizeram de se argolar, e aí teve que, inclusive, mentiu, né? Sei lá qual é a palavra que se usa. Então, esse tipo de erro, eles fazem com que eu aprenda algumas circunstâncias para que a gente possa evoluir dentro de um processo eleitoral ou de administração. Então, as concessionárias todas terão que ter as caixas abertas. Todas. Traz o OAB, esquece o preto, se um dia eu chegar prefeito. Traz as entidades que possam, as entidades organizadas de respeito, não grupo de WhatsApp, tá ligado? Porque tem coisas boas no grupo de WhatsApp, mas perde-se muito tempo falando do outro, tá ligado? Não constrói, só desconstrói. Eu respeito, mas não tenho tempo para isso. Então, traz as entidades, a CIO, CDL, OAB, traz o Ministério Público. Olha aqui, está aqui todos os processos, todos os contratos. E aí? O que vocês querem que eu faça como gestor público? Me ensina, porque todo mundo sabe um pouco, todo mundo garganteia nas suas redes sociais, então me ensina, eu vou fazer. Agora, façam o trabalho de me acompanhar. Isso é diagnóstico, a cidade está doente em várias frentes de enfermidade. Então, quando está doente, está no hospital, o que tu faz? Tu levanta o diagnóstico. Vamos levantar o diagnóstico. O cara está infartado, tu não abre aqui ó, e desentope, né? Tu não no pescoço, tu tem que avaliar onde está mais crítico. Tem dinheiro para desentupir tudo? Não. Começa por onde? Por mais crítico. Então, isso é avaliação técnica. Está faltando transparência, avaliação técnica e processo de credibilidade eleitoral e de gestão. Porque na eleição fala-se muito bonito, mas na hora da gestão é o contrário e aí justificam a culpa em outras pessoas e tudo. Tem exemplos vindos nesse sentido também, né, Preto, de iniciativas como a do Topázio em Florianópolis, que montou aquele grupo com a Polícia Civil e diz, eu não quero nem saber o que está sendo investigado, né, cara, não passem por mim, a polícia tem que ter acesso a tudo, aí investigue corrupção. Ponto. Porque assim, para tu tirares, a gente, sem mimimi, a gente tem que olhar com respeito. A cidade de Laguna vem num decréscimo há muito tempo. Eu tenho o presidente, que nem o Célio dizia, né? Eu tenho o governador do Sul, aí depois mudou o governador, eu tenho o melhor governador do Sul, aí tem 3 melhores governadores do Sul, e eu não sei nem quem é o melhor governador do Sul. E todos que tiveram o governo federal, estadual, em geral, nesse processo em que gargantearam isso, a cidade caiu. Então, peraí, não é isso o problema, né? Não é essa a solução. Ter o governo do estado federal do lado, coisa é importante, mas quando tu usa isso para o bem, né? Então, as situações que estão vindo para cá estão muito difíceis. Eu preciso encaminhar para o nosso encerramento aqui, Preto. Vou passar para o Niltinho fazer a última. Na verdade, eu nem vou fazer. Ouvinte, depois vou ler uma pergunta aqui de um ouvinte depois. Eu só preciso, Preto, entender o seguinte. Tu tem falado que não é vencer que te preocupa, né? Tu vai apresentar a proposta, enfim, mas tu não vai fazer essa aliança para vencer.
Mas, já que o Nilton hoje está mais velho, é quarentão, então, em vencendo, vencendo a eleição, Preto, tem uma outra, que é a questão da Câmara de Vereadores, e eu tenho dito para muita gente que, olha, não queira governar com certas situações no Legislativo que a gente acompanha. O Legislativo de Laguna é algo preocupante nesse sentido, por ser essa política antiga, essa política da negociação, essa política, muito desses cargos, a gente sabe que muitos desses 200 cargos aí é para poder ter voto aprovado. Tem emenda, a Câmara de Vereadores tem emenda impositiva, que é uma coisa... Mas, enfim, eu sei que tu está montando um grupo para nominata, mas a Câmara, eu acho que a eleição de vereador preocupa mais do que a eleição de prefeito, no sentido de que a consciência é ainda menos exigida. A gente sabe que é muita compra de voto para vereador em Laguna. Tu acredita numa possível renovação, Preto, ou uma renovação boa, né? Porque essa também veio com uma renovação grande, essa última Câmara aí, mas eu digo uma renovação boa em novos nomes, de fato, ou qual a perspectiva de ter uma Câmara saudável para trabalhar o próximo prefeito aí? Assim, as perspectivas são as melhores possíveis, porque a chance de trocar, tá entendendo? São as pessoas. O que eu digo assim, eu não estou falando de eleição porque não posso. Sou pré-candidato, mas quando as pessoas sinalizam, eu digo, lá na frente, se for votar em mim, tem que votar em alguém também do meu lado, senão nem precisa votar em mim. Porque ao invés de eu andar para frente, olhando para frente, porque eu estou com a retaguarda protegida, eu vou olhar para frente, eu vou andar para frente olhando para trás, me protegendo, porque a Câmara é muito perigosa. Mas, por outro lado, se a Câmara também não está acostumada a votar projeto bom, entende? Ela está tomando pau, porque, lógico, né, projeto ruim, projeto audacioso para nocivo, então deve também ficar agoniante para eles, né? Então existe um novo cenário que possa surgir no município de Laguna, inclusive de ir para a Câmara projetos transparentes, alguns polêmicos, logicamente, porque quando tu muda algumas coisas, vai mexer Tem muita gente em Laguna, Bica, que existe um inconformismo confortável, entendeu? É um inconformismo confortável. Eu tô indignado, mas, não vou fazer isso, né? Não saio daqui, não posso bandeirar porque eu tenho um comércio, ou tô aqui atrás do meu Facebook xingando todo mundo do PT, do PL, porque é fácil, porque todo mundo é vagabundo e eu não, entendeu? Então existe muito disso, mas o cenário, eu quero que vocês entendam que eu tô na política desde 2006. Consecutivamente, travei. Então, nem todos estão seguidos com derrota. Então, eu aprendi muito com as derrotas. Eu fui o que mais perdeu nesse período todo, mas fui passando de fase, né? Eu passei pela Série D, passei pela Série C, passei pela Série B, e talvez estejamos na final da Série A. Por quê? Porque aprendi a lidar com todos os sentimentos. E o meu propósito me deixa tranquilo para eu avançar, independente do que qualquer um fale. Pode gargantear, falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu não estou ligando. Eu tenho dentro da minha consciência muito claro de quem me julga e quem deve me julgar. O resto eu respeito, como eu espero também que respeitem nas minhas dificuldades e nos meus equívocos. Porque eu tenho um propósito muito claro na política, que é ser um cidadão que bota a cara. Preto, está contando que vai ser prefeito? Lógico que não, perdi 4 eleições, a chance de perder é muito grande. Então, eu boto a cara. Eu sou um cidadão que vai para o processo eleitoral. Se nós vencermos, nós estaremos preparados para o passo seguinte. Até lá é só um processo eleitoral. Hoje eu sou pré-candidato, sou de Laguna, genuinamente. De todos os candidatos de Laguna, o único que nasceu em Laguna até agora sou eu, né? Sou um jovem que voltou, porque muitos dizem que saiu. E estou vendo um monte de oportunidade para transformar. Mas tem que confiar, e não é da noite para o dia. Para finalizar, um dia eu virei prefeito, 1 ano depois choveu como choveu ontem, a cidade vai alagar. É lógico, tem 340 e poucos anos de cidade obstruída, não é da noite para o dia. Mas as pessoas verão que as coisas estão melhorando. E para isso elas têm que estar junto, porque o processo de construção passa também por quem desconstruiu. A cidade sempre foi conivente com alguns votos e não pode dar as costas para isso. O histórico faz a gente evoluir. Esse é o meu pensamento. Show de bola. Eu queria até eu peço desculpas aqui aos nossos ouvintes, não tenho mais tempo, tá? Eu até ia fazer uma pergunta aqui dos ouvintes. Nós estouramos demais aqui, ó, Aguinaldo Benedetti perguntando, caso ganhe a eleição, ele vai pagar insalubridade aos agentes que a prefeitura não paga há quase 1 ano. O Hermes Cardoso dizendo, para o futuro, só turismo, indústria e comércio, qual o norte a seguir para aumentar a arrecadação. Laguna sem turismo é sustentável, questiona o Van Gonçalves. Não temos mais tempo, tá? Estamos aí leva para ir para uma entrevista e eu vou responder cada item desse.
Mas nós temos até que tomar cuidado com essa questão agora, já que já vai entrar em vigor em seguida a legislação eleitoral. Todos os pré-candidatos a prefeito serão convidados. Nós vamos dar o mesmo espaço a todos. Na quinta-feira teremos uma entrevista com a Cida, que é pré-candidata do PT. E não faltarão oportunidades da gente fazer esses questionamentos ao pré-candidato Peterson Kripa, o Preto Kripa. Preto, obrigado aí pela tua participação. Tá, a Grazi, esposa do Soratinho, tá dizendo que o PL vai estar à disposição para fazer um grande trabalho, dando certo esse namoro, né, com o partido, caso ele se concretize. Obrigado a Grazi pela participação, mas nós estouramos, né, Bica? E muito. Mas a culpa é do Preto, não é? Nós gostamos de perguntar, o Preto gosta de responder, só que nós não temos tempo. Rapidamente, a imprensa de Laguna não me dá muita bola, porque cada ente político aqui é dono praticamente de um... Pior. Aí eu uso aí. Mas assim, as pessoas que tiverem alguma dúvida, quiserem conversar comigo no Instagram, preto.cripa. Cripa com 2P, me encontra e a gente conversa. Valeu, galera, um abraço pra vocês. Abraço, Preto, grande. Boa essa sacada do Preto, é verdade, cada ente político tem uma... É disso, tem comunicação lá que são...